Concordância verbal 2, uma sequência especial de aulas discutindo concordância verbal e mostrando a você os casos mais emblemáticos, aqueles que mais aparecem nas provas de concursos e vestibulares. Você vai enfrentar mais uma questão da VUNESP, discutindo hoje o verbo haver e o verbo existir. Lembre que os dois podem ser sinônimos e quando forem sinônimos, você tem um caso especial de concordância verbal. Vamos experimentar? Muito antes de haver história, já existia seres humanos. E a proposta da banca? A concordância está de acordo com a norma padrão da língua. Proposta certa ou proposta errada? Para que lado você olha quando lê frases e lê tal proposta? Naturalmente para o verbo haver e para o verbo existir. E a semântica, o sentido das coisas, muito antes de haver história. Mesma coisa de muito antes de existir história. E ainda, já existiam seres humanos. A mesma coisa de já havia seres humanos. Percebeu? Quer entender passo a passo a diferença de construção entre os dois verbos? Então vamos lá. Quando você tem haver sinônimo de existir, você tem construções especiais. Qual é o correto para a norma padrão da língua? Já existiam humanos ou já existiam humanos? Acredite, o plural é obrigatório. E todos os detalhes importantes estão no existiam e na palavra humanos. O já participa da frase, é o advérbio, você não deve se atrapalhar com ele, não tem nada a ver com a concordância verbal. Agora, saiba tudo sobre o verbo existir. Quer ver uma coisa curiosa? Muitos alunos até perguntam ao verbo e obtêm uma resposta. Qual é a pergunta que você está habituado a fazer? Existia o quê? E a resposta é humanos. Por conta dessa pergunta que você aprendeu, decorou, mas não deduziu, você terá o verbo transitivo direto como lógica de leitura sintática. Mas olhe para mim e olhe para a frase. Jamais o verbo existir será transitivo direto. Quer ouvir de novo? Em nenhuma situação teremos o verbo existir transitivo direto. Acho que isso é que você tem que aprender, fixar e aplicar no momento de provas ou de leitura. E aí vem outra pergunta. O verbo não é transitivo direto. Então o que ele é? Naturalmente é um verbo intransitivo sempre. Ouvir de novo? Não é transitivo direto em nenhuma frase e é intransitivo sempre. Se ele é intransitivo, o que o acompanha? O advérbio, você está olhando para ele, é o já, e o sujeito, naturalmente. E um outro detalhe fixo, verbo pessoal. Diga em voz alta, verbo existir é sempre pessoal. O que é isso mesmo? Sempre virá acompanhado de um sujeito. Então, agora você já deduz o que é a palavra humanos. Acompanhe. Objeto direto, nunca. Se o verbo nunca é transitivo direto, não encontre um objeto direto sob pena de você estar no dia de uma prova fazendo uma análise absurda. E o que é então humanos que está no plural? É o sujeito simples. Percebeu agora por que vai para o plural? Porque tem de haver a concordância entre humanos, que é o sujeito, e existiam, que é o verbo intransitivo. Melhorou? Vamos olhar para as mesmas frases, mas agora construídas com o verbo haver. Qual é o correto para a norma padrão da língua? Já havia humanos ou já havia humanos? Claro que é singular. Nesse tipo de frase em que o verbo haver significa existir, o plural é proibido. E 3 palavras. Na prova podem ser mais, mas você tem que olhar para 2. E principalmente para uma delas é o verbo haver. E o que o verbo haver tem de especial? Bem, vamos olhar. O já é advérbio, não participa dessa história, mas o havia é o pretérito imperfeito do indicativo, do verbo haver. Diga em voz alta, eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis e eles haviam. Naturalmente, nunca será, olhe bem o que eu vou dizer para você, nunca será verbo intransitivo, porque ele é o antônimo do verbo existir. Enquanto existir é intransitivo o tempo todo, o haver nunca será intransitivo. E não sendo intransitivo, ele é verbo transitivo direto sempre.
Olha a capacidade de dedução. Se o verbo haver é transitivo direto, humanos naturalmente será o objeto direto. E é impessoal. Traduza. É verbo para o qual não há sujeito. É a famosa oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E aí uma dedução lógica, porque quando você tem essas informações a respeito do verbo haver, aí você deduz, por exemplo, que a palavra humanos só pode ser objeto direto. Verbo transitivo direto virá obrigatoriamente acompanhado do objeto direto. E vai haver propostas muito tentadoras, e uma delas é de que humanos é o sujeito. Impossível. Se é o verbo haver e o sentido de existir, o sujeito é inexistente. Pronto, quando você tem certeza sobre esses dados, aí agora você pode voltar àquela proposta inicial e naturalmente dizer se a proposta é certa ou errada. Vamos conhecer, antes da proposta final, uma sequência de frases especiais, e sabe o que você vai fazer? Você vai apenas dizer se elas estão certas ou erradas. Acompanhe. É haviam ou é havia sempre muitas pessoas ao seu redor? É a frase com o verbo haver, sinônimo do verbo existir, terceira pessoa do singular. E se a mesma frase for feita com o verbo existir? Existiam ou existia sempre muitas pessoas ao seu redor? Naturalmente, o verbo existir vai para o plural. Lembre, com relação à sintaxe, ou seja, com relação à regência verbal, concordância, os verbos haver e existir são ou têm atitudes opostas, dados opostos. O haver no singular e o existir no plural para concordar com o sujeito, que é o substantivo pessoas. Olha, haviam árvores centenárias no parque e existiam árvores centenárias no parque. Olhe para as duas frases. Você tem liberdade para fazê-la ou para fazê-las com o verbo haver ou com o verbo existir. Mas ao construí-la com o verbo haver, impõe-se o singular. É havia. E ao construí-la com o verbo existir, aí você concorda com árvores centenárias, que é o sujeito da frase. Existiam árvores centenárias. Pronto, agora você deve ter a resposta. Muito antes de haver história, já existia seres humanos. A concordância está de acordo com a norma padrão da língua, certo ou errado? Você viu que é uma proposta errada. Por quê? Porque no lugar do existia seres humanos, o correto é existiam. Perfeito? Bem, você já se inscreveu no meu canal? Você já ganhou essa particularidade de estudar comigo, de ter aulas simples e eficientes, informações seguras, plantão tira dúvidas à sua disposição. O acesso pode ser de forma gratuita ou de forma paga. A escolha é sua. Vá ao canal e você encontra muitas aulas de língua portuguesa. Acesse a playlist, organize-se, estude principalmente aqueles tópicos mais comuns em provas de concursos e vestibulares. Até o nosso próximo encontro.